Fala pessoal, muito prazer, eu me chamo João Pedro Gugel. Esse é o nosso curso de Direito Ambiental do Zero e nessa primeira aula nós vamos falar sobre princípios de direito ambiental. Os princípios são orientações gerais, aquilo que deve ser observado por todos, não só por quem fez a lei, mas também para quem vai aplicá-la no dia a dia. Tá? Existem vários princípios de direito ambiental, mas eu vou me ater a 5 principais que a gente precisa observar. O primeiro deles é o princípio do poluidor-pagador. A ideia é bem taxativa e bem óbvia. Aquele que polui, aquele que pratica algum tipo de atividade, é o responsável por arcar com os custos dessa atividade, inclusive com a reparação ao meio ambiente. Não pode, por exemplo, imputar ao Estado ou outra pessoa aquilo que é próprio da sua atividade. É o poluidor-pagador. Poluiu, tem que pagar. Um outro princípio, que também é muito ligado à questão do poluidor-pagador, é o princípio da responsabilidade. Se aquela sua atividade, aquele dano ambiental que foi trazido, ele trouxe algum tipo de degradação, algum tipo de impacto maior, você também é responsável por indenizar, é responsável por reparar todos os danos que foram causados por sua atividade. Esse é o princípio da responsabilidade. A gente pode analisar o princípio da responsabilidade, por exemplo, no caso de Brumadinho, no caso de Mariana, em que nós observamos desastres ambientais de grandes proporções e que tiveram impactos na seara administrativa, na seara penal, na seara civil, onde teve pagamento de indenizações para aquelas comunidades que sofreram os danos daquela atividade. Então, essa é a ideia do princípio da responsabilidade, ela se aplica a todas as searas. Então, existe também, pessoal, um outro princípio muito importante quando a gente fala de direito ambiental, que é o princípio da prevenção. Veja bem, nós temos hoje várias formas de medir o impacto ambiental de uma atividade. Existem estudos, como, por exemplo, o relatório de impacto sobre o meio ambiente, estudos de impacto ambiental. Todos esses instrumentos eles são usados para prevenir. São instrumentos científicos para a gente entender qual é a extensão do dano que isso vai causar, qual é o impacto ambiental que isso vai trazer. Então, o princípio da prevenção ele parte dessa certeza científica. Se há um dano, a gente tem que prevenir para melhor proteger o meio ambiente e fazer com que o impacto não seja tão grande. Essa é a ideia do princípio da prevenção. Até porque toda obra, possivelmente, ela gera um impacto ambiental. Se vai construir um prédio, se vai colocar um posto de gasolina. Então, é a partir dessas certezas científicas é que se faz o melhor para o meio ambiente. Esse é o princípio da prevenção. Agora, um princípio que rima com esse, mas é bem diferente, é o princípio da precaução. Pelo princípio da precaução, se a gente parte de uma incerteza científica, se a gente não tem certeza sobre os impactos que aquela atividade pode trazer ao meio ambiente, então a gente não pode fazer com que ela aconteça. A gente não pode deixar com que uma obra que traga um dano ambiental irreparável aconteça. Então, isso é o que diz o princípio da precaução. A gente precisa proteger o meio ambiente sobre todas as hipóteses. Por quê? Isso tem a ver com o próximo princípio, que é o princípio da solidariedade intergeracional. Pessoal, a gente cuida do meio ambiente não só para gerações presentes, mas a gente também cuida do meio ambiente para gerações futuras. Então, não é só você, não sou só eu, tá aí, o pessoal que está aí nos assistindo agora, né? O meio ambiente não é só para nós, o meio ambiente é para todas as pessoas, inclusive as pessoas que estão por vir, né? Filhos, netos, bisnetos. Essa ideia, inclusive, da solidariedade intergeracional, uma solidariedade entre gerações, ela está lá no artigo 225 da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Então, pessoal, a gente precisa preservar também para o futuro. Então, sobre princípios, nós falamos hoje sobre o princípio do poluidor-pagador, poluiu, tem que pagar. Nós falamos do princípio da responsabilidade e da divisão em várias searas, né? Em várias instâncias da justiça que alguém pode responder em face de um dano ambiental. A gente falou sobre o princípio da prevenção, que tem como base, né? Certezas científicas e sempre ir atrás da melhor forma de não causar dano ambiental, prevenir com que o dano ambiental ocorra.
Princípio da precaução, que parte de incertezas científicas, que vai dizer que, na dúvida, a gente protege o meio ambiente. Se aquela atividade puder trazer um dano irreparável, a gente protege o meio ambiente. Também a gente falou sobre o princípio da solidariedade intergeracional. A gente cuida do meio ambiente não só para os presentes, mas para as futuras gerações. Se você gostou dessa aula, eu peço que, por favor, marque os seus amigos aqui embaixo, comente, compartilhe esse vídeo para que as nossas noções de direito ambiental alcancem mais e mais pessoas. Eu espero você na próxima aula e a gente se vê.